Olá, senhores, estamos aí com as questões no plural. 56 e 57, relacionada à página 177 do capítulo 6 e da frente 2, né? Olha o que ele fala. Ele dá um circuito, onde você nota que o primeiro que nós temos do lado esquerdo é E', portanto é uma força contra-eletromotriz. O outro aqui é o Ezão, que vale 24 volts, que é o nosso gerador. Perceba que a corrente, então, aqui ela vai girar no sentido anti-horário para nós, tá? Pião, e se ele não desse o Elinha e o Ezão, só colocasse os valores, como é que eu ia saber quem é gerador e receptor? Muito simples. O gerador, como são dois elementos apenas, você já pode pensar direto, o gerador tem que ser o que fornece mais. Porque ele tem que gerar algo para o receptor consumir e ainda sobrar alguma coisa para as resistências, certo? Aí olha no 56. A leitura do amperímetro considerada ideal é inserida no circuito em amperes, ou seja, basta eu achar a corrente que passa aqui no circuito, ó, no A, no amperímetro, e no caso é a corrente total do nosso circuito, certo? Achou a corrente total, você achou a leitura do amperímetro. E no 57, a leitura do voltímetro também é ideal, colocada entre os pontos C e D. Bom, o voltímetro ele vai ler o potencial no ponto D, o potencial no ponto C e vai fazer a leitura, o cálculo, né, entre a diferença de potencial entre esses dois pontos. No caso, senhores, a diferença de potencial entre os pontos C, que eu estou pintando de verde ali, ó, e D, nada mais é que a diferença de potencial nos terminais do resistor de 30 ohms, ou no resistor, aliás, de 3 ohms, né? Ou no resistor de 6 ohms. Por quê? A DDP no de 6 ohms ou no de 3 ohms é a mesma, porque eles estão em comum, e o voltímetro estão em paralelo, quer dizer, e o voltímetro vai ter que ter a mesma leitura que a DDP deles, porque está em paralelo com eles. Lembra? Paralelo, a DDP é comum. Então, vamos fazer uma brincadeirinha, olha que bacana, ó. Percebam que aqui do gerador, eu vou desenhar em colorido, sai uma corrente elétrica, essa corrente é a corrente total, ela vai passar pelo nosso resistor e chegar no ponto D. No ponto D se divide, então I em vermelho é minha corrente total, certo? Aqui vai se dividir, uma parte dessa corrente vai passar pelo resistor de 3 ohms, que eu estou pintando em amarelo. Então ali vai ter uma corrente em amarelo, que eu vou chamar de I1 para nós. A outra parte vai passar pelo resistor de 6 ohms, que eu estou pintando em azul. Ó. Essa corrente passa por esse fio. Então, em azul, é a nossa corrente I2. E aí, como elas se juntam no nó, volta a ser a corrente I, que nós pintamos de vermelhinho. Então, aqui, ó, a corrente passa por esse outro resistor. E aí, percebam que a corrente que vai passar pelo nosso amperímetro é a corrente I total, que é a vermelhinha. Ó. Aqui ela chega no receptor. O receptor consome energia, aí ela continua passando pelo resistor e retorna ao nosso gerador. Esse é o caminho da corrente, essas são as correntes que nós temos aí. Bom, vamos primeiro calcular essa corrente I total, esse I vermelho. Olha lá. Para isso eu preciso primeiro achar o R equivalente na nossa associação. Olha que bacana, o R equivalente na nossa associação vai ser esse 6 está em paralelo com 3 ohms. Certo ou não? O voltímetro, como é ideal, a resistência dele a gente nem considera, porque vai ser uma resistência muito alta, não passa corrente no nosso voltímetro, e por ser ideal, então, portanto, é como se ele não estivesse lá. Os outros dois resistores, 6 e 3 ohms, estão em paralelo, então o que a gente vai fazer aqui? O produto pela soma de 6 e 3. Então, nós vamos ficar em cima 6 vezes 3 dá 18, né? E embaixo 6 mais 3 dá 9. E 18 dividido por 9, a gente chega que o R equivalente nesses dois vale 2 ohms. Aí vai ficar todo mundo em série, ó. 6 ohms, em série com 1 ohm, que é a resistência interna do receptor, em série com 1 ohm, que é a resistência interna do gerador, e em série com 2 ohms. Então, vamos somar todo mundo, ó. 6 mais 1 de novo, e mais 2. Dessa forma, a gente chega que o R equivalente na associação vale 10 ohms. Calcular a corrente agora, olha o que a gente pode fazer. U não é igual a R, no caso equivalente, vezes o I total. Pião, mas o U é só a DDP que vai para os resistores, certo ou não? Exato. Lá na primeira lei de Ohm a gente analisa, né? É a DDP que vai para a resistência. Então, pera lá. Vamos pensar aqui com o tio. Se o gerador fornece no total 24 volts, mas só o receptor já consome 12 para fazer o motor girar, quanto que sobrou para o resto das resistências?
Perfeito. Não é só fazer o 24, que é o que o gerador fornece, menos 12, que é o que o receptor consome? Vai sobrar quanto ainda? 12 volts. Que vai para quem? Para os resistores, o qual o R equivalente dá 10 vezes a corrente I. Perdão. Aí 24 menos 12 dá 12. O 10 passa dividindo. A gente acaba de descobrir que a corrente aqui vale 1,2 amperes. E como essa corrente vermelhinha é a corrente que passa no amperímetro, a gente já conclui que a leitura do amperímetro ela vale 1,2 amperes, o que nos dá aqui no 56 a alternativa A. Fechou? E a leitura do voltímetro? Bom, a leitura do voltímetro vocês vão ter duas maneiras de poder calcular. Eu acho mais prático fazer desse jeitão que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Vem cá. Nós sabemos que a corrente que passa em cada resistor que está pintado de vermelho é a corrente I, que nós acabamos de descobrir que vale 1,2 amperes. Então, naquele resistor passa 1,2. Nesse resistor de 6 ohms passa 1,2. E nessa resistência interna também passa 1,2. Como eu conheço a resistência e a corrente, dá para calcular a DDP que cada um consome, certo ou não? Então, olha só. Vou calcular a DDP desse resistor de 6 ohms aqui. DDP não é fazer resistência vezes corrente? Então, vamos lá. Vou chamar de U1. Eu vou fazer 6 vezes 1,2. É a resistência vezes a corrente. 6 vezes 1,2 vai dar para nós uma DDP de 7,2 volts. E nessa outra resistência aqui, ó. Esse cara não está passando a corrente de 1,2 amperes? Vamos chamar a DDP dele de U2. É a resistência dele, que é 1, vezes a DDP, que vale 1. A resistência dele, que é 1, vezes a corrente que passa por ele, que vale 1,2. 1 vezes 1,2 vai dar 1,2 volts. E nesse último elemento aqui, ó, na resistência interna do gerador, mesma coisa, né? Se a gente aplicar uma UNI, como a resistência vale, vou chamar de U3 esse daqui, tá? Como a resistência vale 1 e a corrente vale 1,2 amperes, ele também consome 1,2 volts. Bom, olha que bacana. De um total de 24 volts, eu vou tirar o que o receptor consome, que é de 12 volts. Eu vou tirar aquela DDP U1, que é o que aquele resistor de 6 ohms consome, que é 7,2. Eu vou tirar aquela DDP U2, que é a resistência interna do receptor consome, que vale 1,2 volts. E vou tirar também aquela DDP U3, que é o que a resistência interna do gerador consome, que vale 1,2. O que restou? 1,2 com 1,2 dá 2,4, com 7,2 vai dar 9,6, com 12 vai dar um total de 21,6. 24 menos 21,6 vai sobrar para nós 2,4 volts. E aonde está essa DDP? Já que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesses dois últimos resistores. Então, esse resistor de 6 ohms recebe 2,4 volts e esse resistor de 3 ohms recebe 2,4 volts. Dessa forma, a leitura do voltímetro é exatamente essa DDP consumida por essas resistências, né? Então, a leitura do voltímetro vale 2,4 volts, o que nos dá alternativa B. Pião, mas não deveria dividir esses 2,4 volts e 1,2 volts por 6 e 1,2 volts por 3? Não. Lembre-se que em paralelo a DDP é comum. Por quê? Porque, na verdade, essa DDP de 2,4 é pegar o potencial do ponto C menos o potencial do ponto D, que vai dar 2,4. Como todo mundo está ligado nesses dois potenciais, a diferença de potencial para todo mundo ali é 2,4. No 6 ohms, no 3 ohms e, consequentemente, no voltímetro para nós também. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Espero ter ajudado aí.